Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para falar mais um pouquinho, trazer uma reflexão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre realmente nossa questão do julgamento, a questão da ansiedade, a questão do ego, tá trazendo um pouquinho de cada coisa, que é o que eu gosto de estar trazendo sempre, para ajudar vocês, da forma que dá, para você estar trazendo para vocês. E é sempre uma reflexão que eu jogo para a gente trazendo para o nosso coração. Principalmente eu estava esses dias sentado, analisando, meditando, assim, realmente. Só percebendo a natureza, eu gosto de fazer isso. Isso ajuda muito a ancorar, recomendo para vocês que quiserem meditar. Escutando o barulho da natureza ajuda bastante, você consegue uma conexão muito grande, sabe? Te ajuda muito. Eu estava só olhando para uma árvore e a minha percepção começou a expandir. E aí comecei a olhar para as outras, assim, vi como é diversificado o mundo, como a natureza, os animais, tem variedades infinitas. E nós humanos se colocamos em caixinhas de rótulos e de limitações. E tantas pessoas têm que ser de tal jeito, isso de tal jeito, isso não pode, isso aqui também não pode, e aquelas caixinhas infinitas, e daí você olha para a própria natureza, tudo pode na natureza, tudo é lindo, tudo é vida, tudo é maravilhoso. Não tem esse julgamento do ego, esse julgamento de olhar para uma coisa e já querer julgar, principalmente para o outro. Porque até isso nós vamos acabar tendo que equilibrar. Porque para você, claro, para você vai saber, você vai ter um julgamento, vamos dizer assim, mas seria o positivo que você vai ter, você vai analisar, isso aqui é bom para mim, isso aqui me faz feliz, eu gosto disso aqui, principalmente naquele momento, depois pode mudar, por isso que a questão do julgamento é muito complicado, você julgar o outro. E eu falo muito isso porque é algo que está muito entranhado na nossa sociedade. Porque tudo. Você já parou para meditar e a sua mente começou: olha aquilo ali, olha isso aqui, é bonito, é feio, é ruim, é não sei o que, é estranho. A mente ela tem que estar o tempo todo ali. É automático dela essa questão do julgamento. E isso está muito entranhado, é um dos paradigmas que a gente deve estar quebrando conforme vai passando o tempo, conforme a nossa consciência vai aumentando. E na sua vida você sabe escolher o que é bom e o que é ruim para você. Você começa a ter esse discernimento e você vai conseguir entender que é para você. Você não vai julgar o outro, aquilo lá que o outro está fazendo para mim não é positivo, mas você não vai julgar, você vai ter a consciência. Porque uma coisa, quando a gente começa no caminho consciencial, é a responsabilidade, ela é muito grande. Quando você vai ganhando consciência, você é responsável pelos seus atos, mais do que antes. Quando você está na ignorância, realmente você não sabe. Você não teve aquela experiência, você não está acordado, você está dormindo. Aí não tem muito. Tem a cobrança, tem igual, vai ter que pagar, mas não é a mesma. Vamos dizer, a balança não é o mesmo para os dois. Então a questão da consciência é muito importante, sabe? E a gente realmente, ou quando perceber as coisas, quando estiver andando, tentar não julgar, sabe? Tipo, pegar um tempo assim, ó. Esse momento eu vou esvaziar totalmente minha mente, não vou julgar nada. Tentar fazer esses exercícios. No começo eu digo pra vocês, vai ser bem difícil. Sempre é quando você tenta meditar, você tenta acostumar a mente, evitar qualquer julgamento, você tirar um tempo para fazer isso, começar a treinar isso e realmente tentar dar outra face, que a gente sempre fala, tá? Falando bastante que se você vê que a pessoa fez uma atitude ruim antes de chegar atacando ela, não chega atacando ela, vê o que ela é de boa, o que ela faz de bem, a parte positiva dela, e se você tiver que conversar e apontar o erro dela, começa dessa forma que você vai desarmar o ego dela. Porque a gente precisa agora realmente se unir, porque o que acontece? O que aconteceu? Principalmente por tantas separações de religiões. Um fica atacando o outro e nós estamos num momento de união, gente. A gente precisa unir todo mundo. Não é porque o cara é crente, o outro é espírita, o outro é universalista, que um vai ficar atacando o outro. Cada um tem o seu entendimento, tem a sua consciência, consegue estar trazendo da sua forma. O importante é o que cada um está fazendo. Cada um tem amor, porque, vamos dizer assim,
Se a gente fica nessa guerra, a gente está alimentando a Matrix, a gente é um trabalhador das trevas. Por que que você vai condenar o outro se você tá ali, você não, você tá feliz, vamos dizer assim, você tá feliz no que você acredita, você serve, se você realmente segue, tanto o Kardec, tanto a própria Bíblia, se você realmente faz o trabalho, você sabe que você não pode julgar o outro, você já sabe realmente que o outro faz não te importa, que essa questão do julgamento ela é muito complicada. Você já tem esse entendimento e na verdade nós temos que nos abraçar todos e conseguir conversar como humanos, porque o que aconteceu na sociedade que é engraçado. Até na minha época de ateu, eu sempre tive uma conversação muito boa com as pessoas, diferente para vídeo. Para vídeo eu tenho uns errinhos, assim, mas cada um tem o seu projeto nessa vida. Para conversação que eu conversar com as pessoas não conseguem ter pontos diferentes sem começar uma a atacar a outra. E isso é ego, e a gente tem que mudar isso, começar a mudar isso, sabe? Porque tudo bem ter uma conversa. Eu adoro ter conversa com pessoas que pensam diferente, desde que dê para conversar, tem abertura. Se não der, aí você conscientemente você sabe, ou fica em silêncio, ou nem conversa. Tudo é consciência. Mas eu sempre adorei essas questões das diferenças, de poder conversar, porque eu aprendo coisas novas com a outra pessoa e ela aprende comigo. Tudo é receptividade, a gente precisa estar aberto, porque na nova terra isso é muito importante. Porque até no nosso caso aqui da nossa família, cada um tem o seu, pensa da sua forma e tem o seu entendimento. Eu mesmo, da minha irmã, é totalmente diferente, só que a gente trabalha junto, a gente até brinca totalmente os opostos. E no trabalho encaixa perfeitamente. Porque é assim que o universo é, ninguém tem que ser igual a ninguém, ninguém tem uma verdade absoluta, pelo menos agora na terceira. Na quinta é outra coisa, o paradigma muda e quando chegar lá a gente começa a se acostumar e aprender certinho como é naquele paradigma, porque é igual um jogo, vai para outra fase, muda totalmente as regras, muda totalmente o mundo. Então, se nessas nossas regras de agora, o que está pedindo é comunhão para nós poder avançar para essa próxima fase, parar com esses ataques, um ataca o outro, principalmente em família, que acontece muito. Então a gente tem que começar, sabe? É um trabalho de não querer estar certo ou outro errado, porque daí você não está escutando o outro. E acontece muito, ninguém conversa, que é outro ponto muito forte na sociedade. A ansiedade. Você já parou para perceber? Quando duas pessoas estão conversando, nenhuma quer escutar a outra, elas só querem falar o tempo todo. Ah, eu isso, eu aquilo, eu isso. E tá muito difícil ter conversas hoje em dia. Eu presto bastante atenção nisso, nas conversas, eu presto atenção e analiso. Nossa, as pessoas podiam ouvir um pouco mais, sabe? O ouvir deu uma perdida. Eu gosto muito de comunicação, de conversar com as pessoas, eu presto bastante atenção nos trejeitos, porque uma conversação é todo o corpo, é toda. Realmente você está prestando atenção. Porque conversar também é escutar, e a gente perdeu isso por conta da ansiedade, dos estímulos que foi colocado na gente. Tudo é uma correria, tudo você tem que se atravessar, fazer. Você vai no mercado, às vezes você não tem nada para fazer em casa, mas quer fazer tudo rápido. Você vai no banco, você quer tudo rápido, correndo, isso aqui não vai logo. E às vezes a gente não tem nada para fazer em casa. E mesmo que, vamos dizer assim, que tenha, o que vai mudar essa pressa toda? Ela não vai mudar, não vai atrapalhar. É uma coisa que eu fazia antes de despertar, eu corria muito com a moto e chegava o que 3 minutos antes. Aí pra quê, sabe? Você tem todo um risco pra nada, você pode acontecer algo com você que às vezes nem tá no seu planejamento, que você forçou, porque você tem um livre-arbítrio, sendo que por 3, 4 minutos a gente vive nessa correria da ansiedade, e isso afeta tudo. Então, é um vídeo assim que eu queria estar falando para vocês pra gente começar a refletir, sabe? Fazer uma conversa interna. Se a gente não consegue conversar com nós, como que a gente consegue conversar com os outros? Se a gente não consegue parar de nos julgar, como que a gente para de julgar os outros? Então é tudo olhar para o interior, a gente mudar realmente nosso interior, sabe? E a gente tá num momento de união, a gente separou. O mundo todo foi separado por línguas, países, cidades, bairros, tudo é separado. E agora a gente vai ter que unir energeticamente, na comunicação, em tudo. Vai ter que ser uma união geral. Realmente agora é só mudar para trazer tudo para realmente o que é uma unidade, uma humanidade.
A gente precisa estar trazendo todo mundo de volta. Então a gente precisa ser receptivo e respeitar. Tentar um entender o outro e saber que não está certo e não está errado, que tudo bem. O que essa pessoa falou não serve para mim, mas está tudo bem. Esse é o meu ponto de vista de agora e pode mudar. E mesmo quando tem uma atitude errada que realmente vai fazer o mal para a sociedade, vai fazer o mal para as pessoas, não julgar, porque às vezes você já foi essa pessoa, entendeu? Acontece muito da gente não lembrar que a gente já foi, já teve naquele nível. E a pessoa tá naquele nível dela, e a gente entende. E se precisar, se você vê que tem abertura, se alguém que com você do trabalho, se você tem a possibilidade de conversar com a pessoa, tenta dar outra face, chega e desarma o ego. Mostra como a pessoa é boa, como a pessoa é legal, e depois mostra o que ela fez, que daí com consciência, porque se a gente fica nessa do um atacar o outro, a gente vê que não deu nada, até hoje não mudou nada, sabe? Essa questão. Então é voltar um pouco da filosofia, das questões que era para ser normal, todo mundo poder conversar, ter as diferenças, como as crianças têm as diferenças, elas conversam, elas dão o seu ponto, e tá tudo bem. E mesmo que elas briguem, elas não guardam rancor, não odeiam. 2 minutos depois elas estão ali, sendo amigas de novo. Então, é realmente esse refino que faltou da nossa criança para adulto. Essa transição é quebrada pelas crenças e dogmas que todo mundo coloca na gente quando criança. E daí treina a nossa separação. Criança não tem preconceito com nada. Crianças, elas todas são ali, elas estão manifestando quem são. Os preconceitos vêm porque a gente começa a enxutar nelas. Através de dogmas, crenças, religiões e mesmo que você esteja no seu meio, é realmente olhar para o outro e ver você, porque se você vê o outro como Deus também, como que você vai atacar? Como que um Deus vai atacar outro? Não tem como acontecer isso, entendeu? Então, questão dos julgamentos, era isso que eu queria trazer, questão da gente não ter os preconceitos, diminuir, porque os preconceitos são formas primitivas de pensar ainda. Ah, o cara ainda usa a Bíblia, o outro ainda usa Kardec. Ah, o outro aprende com a vida. Tudo bem, cada um aprende da sua forma. É aquilo que eu digo, eu já li Kardec, às vezes leio a Bíblia, e com muita consciência eu leio sem preconceito. Tudo que eu vou assistir, eu vou sem preconceito. Às vezes assisto um anime ali, eu tenho mensagem que eu preciso, às vezes um filme. Hoje em dia eu estou evitando o máximo que dá as questões das mídias e até os próprios eletrônicos, mas ainda assisto de vez em quando e pego as mensagens e trago, sabe? Sem preconceito, porque a mensagem está em todo lugar, desde que você tenha consciência para absorver. Às vezes, você olhando para a natureza, você tem os ensinamentos. Eu, a maioria, olhando para a natureza, os ensinamentos. Igual essa questão dos preconceitos. A natureza, a vida é toda diversificada, porque o ser humano sempre quer se colocar em caixinha e se limitar. Por que o beija-flor vai querer ser, vamos dizer assim, uma águia? Não, ele é o beija-flor, a águia é a águia, e tá tudo bem. Então, por que o gato vai querer ser o cachorro o gato? Ele, cada um é cada um. Então, a gente manifestar a nossa centelha, nós realmente tá fazendo o nosso que viemos fazer aqui, porque tem a nosso avatar que nós viemos para trabalhar como ele, já tem as ferramentas que dá para você ter essa identificação, você saber o que veio, um direcionamento melhor para você, o que é para fazer, porque a gente precisa tá aprendendo porque a gente foi tão desvirtuado desde a escola, tudo que a gente precisa estar entendendo o que viemos para fazer aqui. Porque se perdemos e agora cada um tem um papel, cada um é uma pecinha, cada um vem para fazer um trabalho. Então, a gente está aqui para isso. E acho que nesse vídeo era isso. Desejo paz e luz para todos, que consigamos estar nos melhorando sempre. E se quiserem deixar um comentário, podem ficar à vontade que eu tento trazer outro vídeo respondendo. Até mais.